Peço a palavra como líder da minoria. Domingos Sávio. Eu só peço a compreensão dos senhores líderes para que não ultrapasse o tempo de 5 minutos. Serei rigoroso no cumprimento aí do regimento. Em seguida, doutor Paulo, eu já peço a palavra. Senhor presidente, colegas parlamentares, senhor ministro, é inevitável que de início eu coloque de maneira bem clara para o líder que me antecedeu, que se ele imagina que a oposição nessa casa vai se calar diante os desmandos, os absurdos que vêm sendo perpetrados por este governo, pelo simples fato de que em todas as sessões após a eleição, quando levantamos alguns problemas, esses já diagnosticados antes, como, por exemplo, o escândalo terrível da verdadeira quadrilha que se instalou na Petrobras e outras situações, vem o governo dizer que nós estamos fazendo um terceiro turno. Se isso é terceiro turno, ele durará no mínimo os 4 anos, porque nós respeitamos o nosso líder, que não teve o voto de um ou de outro, teve o voto no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, teve mais de 51 milhões de votos. De pronto, minutos após o resultado parcial, se manifestou de maneira serena e democrática com relação aos resultados das eleições. O que não se pode esperar num ambiente democrático é que aqueles que ganharam as eleições, ainda que com todas essas mazelas que o Brasil inteiro já tem conhecimento, de haver a figura de alguém que antes da eleição tem um discurso, imediatamente após tem outras atitudes. Mas indiferente a isso, o que não se pode esperar é que quem ganhou a eleição tenha a presunção de achar que o Brasil inteiro se curve, se cale, se omita diante de situações tão graves. Me surpreende, senhor ministro, que o senhor diga simplesmente, desconheço, e não tenha se interessado em tornar conhecimento, já que, obviamente, o movimento dos sem terras estão permanentemente em contato com o Ministério, o que é absolutamente natural, e eu não tenho restrição à organização de nenhum movimento dentro do ambiente democrático, pelo qual nós lutamos, e que de maneira covarde, criminosa, alguns agora já começam a impetrar ambiente de golpe no Brasil. E quem impetra ambiente de golpe não somos nós da oposição, são aqueles que querem trazer práticas de um governo socialista, autoritário, querem celebrar convênios às escuras, usurpando o poder constituído da própria presidência desse Congresso, celebrando convênio de natureza política, ainda que tivesse um CNPJ essa instituição. Qual instituição privada pode celebrar um convênio para desenvolver práticas de implementar a Revolução Socialista no Brasil? Foi isso que o ministro disse. E foi aplaudido, inclusive aqui, por elementos que parecem não conhecer ou não respeitar a Constituição brasileira. Nós o respeitaremos, porque vivemos num ambiente democrático. Mas não vamos nos curvar a esse tipo de gente. Agora, o que me surpreende mais, senhor ministro, é que o senhor veio cá, teve gente também que disse que gostou da aula. Eu não vim aqui para ter aula. Eu conheço o Pronaf. O Pronaf foi criado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu dirigi cooperativa de crédito, eu operei com o Pronaf, eu conheço a vida do pequeno produtor, sei da importância desse programa, e nós estamos debatendo isso para preservar um programa que é dos brasileiros e que passa a ser usado criminosamente por alguns. Existe a informação de que um desses senhores é, inclusive, o representante do MDA lá no Rio Grande, lá em Santa Cruz. Para concluir, deputado. E este cidadão é mencionado como tendo recebido um vereador dinheiro, e aqui foi mencionado pelo House, quantia significativa. O senhor deu a tal aula, e depois o senhor disse que está em análise algumas coisas. Mas eu quero saber, disse que está em sigilo, eu quero saber qual a atitude do Ministério para conhecer a fundo a ação dessa tal entidade, do envolvimento de políticos, daqueles que usaram da boa-fé
é menos de 2% que tem de inadimplência, porque o pequeno produtor, o médio produtor, o produtor e o trabalhador rural brasileiro é sério, é honesto, é decente. O que não é sério, é honesto, é decente, é quem usa um programa desse, que é dos brasileiros, não é de um partido político ou de um governo, para roubar. E quando a gente vem denunciar isso aqui, alguém vem falar que é terceiro turno. Pois então o terceiro turno não vai acabar. Porque daqui para diante, toda roubalheira que esse governo tenta encobrir ou colocar debaixo do tapete e dizer, não sei. Nós vamos levantar a nossa voz para denunciar para o Brasil e para o mundo que aqui tem um governo que se esconde atrás do MST, para o MST ir assinar convênio com o governo da Venezuela, porque o governo se esconde para tentar implantar práticas de revolução socialista num país democrático com uma Constituição clara para todos os brasileiros. Tempo esperado, deputado. Portanto, nós não aceitamos isso. E se quem quer entender isso como terceiro turno, que entenda. Nós estamos aqui para cumprir o dever de 51 milhões de brasileiros nos deu. De dizer não a estas práticas que esse governo está tentando implantar nesse país. Deputado Nilson Leitão.